tem o pessoal que já fez. Nós conseguimos a utilidade pública. Se mostrou o quanto é necessário. Meu nome é Cecília, eu tenho 75 anos e vou falar sobre a festa de Nossa Senhora da Saúde. E nós tínhamos uma igreja, tipo igreja de Ouro Preto, de tudo que foi demolida. Não foi demolida toda de uma vez, foram fazendo a parte de fora e demolindo aos poucos. Inclusive, mais ou menos eu não lembro quando houve a demolição total. Mas eu tenho 45 anos de casada e ainda casei numa parte da igreja. Quer dizer, vinha a parte da construção nova, mas ainda tinha um pedacinho da antiga. E em relação ao coisa de novo da parte religiosa, era desse jeito, com uma comemoração, só uma celebração durante o dia, à noite, e tinha só novena. Essa novena constava de a reza do terço, 3 ave-marias que eram cantadas, a ladainha cantada e depois o hino da padroeira, né? E então, era essa parte que eu me lembro totalmente. Eu não sei, depois de quanto tempo que pôde celebrar uma missa à noite, porque isso não era permitido. Não era permitido missa depois de um determinado horário. Sabe? As missas aconteciam só na parte da manhã. Esse detalhe aí eu não tenho a partir de quando. Mas, quando foi liberado, passou a ter a missa acompanhada desses outros detalhes que eu já dei. As procissões é desde o início. Com missa, sem missa, a procissão sempre teve, de início, no ombro do pessoal, né? E que carregava o andor. E o trajeto, por incrível que pareça, sempre foi o mesmo, indo no bairro da Várzea e fazendo contorno lá, subindo. E acontecia, né, a chegada da procissão, e naquela época não tinha direito aos foguetes, né? Com coisa de foguetes assim, de 10 minutos, né? Recebendo a imagem chegando. A procissão de Nossa Senhora no dia 15. No dia 16, tinha a procissão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Não sei se vocês já viram aquela igrejinha que tem na curva ali. Então aqui na Acadêmico, tem uma igreja naquela curva. No dia 16, tinha uma procissão da imagem daquela igreja, que partia dali até no centro. E depois voltava para o mesmo, quer dizer, o percurso era este. Fora isto, aí já partia para leilão, para barraca. Os romeiros normalmente começavam a chegar no dia 14, armavam barracas, não tinha nada não tinha hospedaria aqui, né? Então eles armavam barracas nos lugares assim. Quem conhece a festa de Conceição do Cerro? Coisa não deve conhecer. Lá ainda tem isto. Eles armavam barracas e ficavam, né? Cozinhavam e tudo debaixo daquelas barracas. Tinha pessoas que vinham para fazer esta novena. Outros não, já chegava a partir do dia 12. E no dia, aí vinham os ônibus daí, de todo lugar, de por aqui por perto.
os ônibus ficavam na beira da lagoa e já tinha, né, o lugar de estacionar os ônibus. Depois, quando foi tendo outros, eles conseguiram, porque aqui em cima era tudo, assim, não tinha nem rua direito, nem nada, né? Então, depois que foi melhorando por aqui, aí passaram a estacionar os ônibus aqui, nessa parte aqui, ó, do antigo fórum. Ali começou a ser estacionados os ônibus depois que teve estrutura para isso. Mas antes eles eram na beira da lagoa. Do jeito que se vê aí em Aparecida do Norte, nesses lugares, era desse jeito que o pessoal vinha todo de ônibus, né? Porque carro na época era pouca coisa. Tinha a Lira Nossa Senhora da Saúde, e a Santa Cecília. Eram as duas bandas e que todos os dias das novenas elas revezavam, né? Todos os dias tinha a banda que tocava para Nossa Senhora descer, para descer uma, como é que é? Não era uma imagem, uma estampa até na barraca e acompanhava o leilão, sabe? Durante o leilão não tinha nada de show nem nada de coisa, era a banda que acompanhava de cada prenda arrematada, se tocava um dobrado, como dizia o povo, né? Isso aí. E no dia da procissão, aí as duas bandas acompanhavam a imagem. Aí eram as duas. E no início, a barraca era feita de madeira, que naquela época não tinha problema nenhum com corte de madeira. O pessoal descia aqui para o lado de Jaboticatubas, por aí, onde eram os terrenos do pessoal aí, e ia buscar as madeiras para fazer essa barraca. Nesse dia do corte das madeiras, já se começava a festa. Que saía 7, 8 caminhões aí e ia buscar madeira. Quer dizer, vocês já imaginam, foguete de cachaça. Era isso que acontecia. E aí o povo esperava essa madeira como se já tivesse, sabe? E pronto, já não, o pessoal já está vindo, já tem foguete, entendeu? Então era desse jeito, quer dizer, do jeito que ela está falando, é uma extensão. E tinha uma outra coisa que teve até pouco tempo atrás, tinha uma coisa de touros, tinha tourada. Fazia parte da programação. Já tinha o alojamento dos toureiros, eles chegavam com antecedência. E já que ele já conhece aqui, conta mais ou menos onde que ficava a tourada. Era em frente agora onde é que é? Drogaria Araújo e por ali, do outro lado onde tem aquele prédio, ali é que era armada a tourada, sabe? E depois passou lá para o terreno da Milton Campos. Mas teve tourada durante muito tempo. E outra coisa tradicional também é o leilão de gado, que também é daquela época. E que, igual eu estava te contando, o povo quando tinha lá nas suas criações, eles reservavam, desde o princípio do ano, o bezerro que ia ser doado para Nossa Senhora. Segundo eles, era para abençoar o resto do rebanho. Então, podia contar. E não era só boi. Vinha porco, vinha galinha, vinha tudo, sabe? Os menores eram leiloados nesse leilão da praça. E os porcos e os novilhos eram nesse leilão do gado. Isso aí também já era uma tradição. Eram 9 dias mesmo, não tinha nada de 15 não. Eram 9 dias que a barraca funcionava com... Não era o tanto de coisa que tem hoje. Era pastel, bolinho de feijão, que nem existe mais. Quer dizer, existe, mas não vende lá, né? E caldo, eram 2 tipos de caldo só. E tinha os joguinhos da época, que era um negócio que jogava no copo, virava, eu não sei nem como chamava aquilo mais. E que se ganhava maçã, sabe? Esse era o movimento da barraca. E no dia 15, aí tinha o almoço dos romeiros. Esse almoço dos romeiros é desde o início. Porque tinha condições de fazer uma coisa mais
acessível a eles, financeiramente, como é até hoje. E naquela época não tinha nada de fogões. A comida era feita nas trempes, montados no chão, mas não era lá no local. Era o pessoal que morava em volta ali, que cedia o quintal para fazer as trempes e carregava os panelões de comida na rua e botava lá, né? Agora, é incrível, mas esse cardápio de hoje é daquela época. Se ele teve na barraca, ele sabe. Arroz, tutu, macarronada e carne. Esse cardápio nunca suspendeu. O ano que eles tentaram agora, depois que a gente mexe mais, o ano que eles tentaram fazer feijão tropeiro, vendeu menos da metade do que a gente está acostumado a vender. Então, quer dizer, até o cardápio é o tradicional. Arroz, tutu, macarronada e carne. Naquela época eram duas carnes, era carne de frango e carne de boi. Não era nada de assado nem nada, as carnes eram cozidas com os panelões de carne e o frango de caldo, sabe? Quando os meus filhos cresceram mais, né, que eu já podia deixar com a minha mãe sem incomodar, eu fui convidada para começar a ajudar lá também, além da igreja, porque como o ofício de coisa era pequeno, aí a gente, todo mundo misturado ali, aí fui convidada para ajudar lá. Aí ia fazer as coisas, picar, esses negócios. Aí tinha uma senhora que era responsável pelo pastel, mas ela trabalhava num restaurante que tinha na esquina ali, onde tem aquele açougue hoje. Então, quando o pastel do bar acabava, ela tinha que correr para fazer. Ela deixava um pouco pronto e quando acabava ela tinha que correr. Então, ela ficava procurando pessoas para aprender a mexer com o pastel na hora que ela tivesse que sair. E a gente foi, alguém foi, mas quem teve mais paciência para ficar ali pegando os detalhes que ela queria que a gente pegasse, nós éramos umas 3 só. Todo mundo achava que a dona era muito rígida. Mas para mim foi ótimo, sabe? Então, eu comecei por aí. E a pastelaria, eu tive nela uns 15 anos, sabe? Do lado da pastelaria. A massa era feita aqui, no braço, e aberto primeiro na garrafa, né? Umas coisas assim, e depois naqueles cilindrinhos pequenininhos. E à medida que foi melhorando, foi que veio o maquinário que tem hoje. Mas foi começado assim. Fazia a massa no braço, sabe? E do mesmo jeito, fritando e entregando. Nunca deixou lá depositado, não. E quando resolveram dividir o pessoal do salgado do pessoal do almoço. Aí teve que dividir e durante um tempo eu fiquei responsável pela parte da comida. Sabe, eu fiquei responsável pela parte do almoço, que aí eu tinha que montar uma equipe para ajudar em tudo, né, na coisa do almoço. E fui um tempo lá e depois entrou alguém para coordenar e apareceu uma pessoa que estava disposta a assumir o almoço, mas não o outro lado. Aí eu voltei para o outro lado. E graças a Deus, período que eu tive oportunidade, eu dei a minha ajuda. Só que hoje, por exemplo, o rapaz que hoje ficou responsável pela pastelaria, ele treinou com a gente, sabe? Ele ia lá, ou cortava, ou fazia alguma coisa. Aí a gente passou a convidá-lo para fazer a massa junto com a gente, que era uma massa simples, né? E para nós era até mais uma vantagem, que aí era braço masculino que sovar aquela massa. Então ele começou assim, depois quando veio máquina e tudo, ele foi acompanhando a gente, hoje em dia ele é responsável pela pastelaria. Durante as celebrações, podia vender, podia coisar a barraca, ela podia funcionar. Só que depois pediram que não, que estava
perturbando, né? Aí parou. Mas ela, durante a novena também ela funcionava. O pessoal que saía dos serviços, né? Passava para levar coisa para casa e tudo. Aí depois pediram, né? Que estava perturbando. Aí ela funciona só depois que termina as funções da igreja. Quer dizer, vender até que a gente vende. Mas o lado música e tudo, aí é só depois. Antes ele acontecia dentro da barraca. Hoje ele está dentro do espaço, porque hoje em dia, como se diz, impede o trânsito por ali, então ele está do lado de cá, ali do lado de baixo da igreja. Mas o leilão também de prendas é tradicional. Inclusive o povo disputava o cartucho. Até hoje, eles ficam esperando. A gente já sabe até de onde vêm os cartuchos. O dia que a responsabilidade é do povo da lapinha, pode esperar. É cada cartucho desse tamanho. É cartucho que o povo disputa ele de um jeito que um cartucho sai qual pelo preço da mesa toda de leilão, sabe? Amêndoas. Olha lá. Eu vou fazer para você. Ou doce de leite cortadinho e pé de moleque, mas aquele de amendoim moído. Mas o tradicional é o de amêndoas, sabe? Frango dá muito, sabe? Dá muito frango. O pessoal que tem facilidade com frutas, são pencas de mexerica, cacho de banana, isso aí tudo vai vindo, sabe? O que é hoje em dia o pessoal doa vasilhas, doa um monte de coisa, mas o tradicional era mais esse lado. Era frango vivo e pronto, e frutas, cacho de banana, pencas de mexerica, essas coisas, e o tradicional cartucho. E bolo caseiro mesmo, era muito bolo, sabe? Você via que vinha de casa mesmo. Isso aí são doações e este valor é coisa para a igreja também. Como é antes, já faz um tempo, praticamente tudo que se fazia na barraca era com material doado. E depois, como todo lugar, né, começou a ter umas confusões, as doações caíram muito. Então hoje, uma parte bem grande das coisas a barraca compra. Sabe? Depois, então, muito mais trabalho que tem que fazer a coisa toda de o que conseguiu, o que teve que comprar. Então, isso aí já é uma coisa mais atual. Todo mundo voluntário. Hoje já diminuiu muito isso. Ainda tem voluntário. Não estou dizendo que não tem. Mas tem vezes que a gente, para conseguir cumprir tudo o que precisa, tem que contratar. Sabe? Eu, graças a Deus, continuo sendo voluntária. O povo gosta de fazer pedidos e prometer alguma coisa. Então, tipo assim, fez um pedido e aí, ou então faz o pedido, como é que é? Faz primeiro, vamos supor, trabalha primeiro e aí faz o pedido. Que aquele trabalho é para isso, é para ganhar isso. Entendeu? Quer dizer, cada um com a cabeça. Mas tem gente que fala, se eu conseguir isto, às vezes, na maioria das vezes é na saúde, né? Se eu conseguir passar por isso e tudo, eu estou doando pelo menos 3 dias de serviço lá na barraca. E com isso a gente não tem só o povo do centro, porque aqui só tinha o centro como coisa, o resto era capelas. Agora que nós temos 3 paróquias. E o pessoal de lá, desses outros locais, todos concentravam no centro. E tanto é que a que vocês vão conhecer, que vai falar sobre as pastorinhas, é uma que é antiga de lá da barraca também, desse tempo dos panelões de comida feito na trempe.
Tanto é que quando a Alessandra falou comigo, eu falei, vai atrás de Romildo? Não, não posso ir não. Romildo já está com a gente. E ela é uma delas. Quer dizer, ela mora na Várzea, né? E eu sou mais ou menos do coisa dela. Porque ela também fazia parte do coral. E aí, então, a gente cantava e descia. E os dias de ensaios e tudo, os filhos dela são bem mais velhos que o meu, né? Que o meu mais velho. Todo mundo era babado dos meninos, quando ela subia para ensaiar, sabe? E antigamente aqui era harmônio, quer dizer, o órgão. Antigamente chamava harmônio, né? E os meninos dormiam na capa do harmônio lá, sabe? Quando a gente ensaiava. Então, é outro que vocês vão conhecer que, além desse movimento das pastorinhas, ela é um patrimônio da barraca, Dona Romilda. Não, nós éramos um coral da igreja para cantar em todas as celebrações e nós tínhamos uma organista brava e nós tínhamos ensaios direitinho e todas as celebrações a gente era responsável, não tinha vários corais, era este coral, só com o pessoal mais que gostava de cantar, realmente. E ela era uma peça fundamental, porque na época era a única pessoa por aqui que sabia tocar, entendeu? Então, nós éramos, e a gente além de tocar nessas celebrações, não é só durante a novena, não. Nós éramos responsáveis pelas missas durante todo o ano. Era a mesma coisa. Alguém que ia casar e queria uma música, era conosco também, sabe? Tinha as músicas que começava, tinha uma entrada, né, que já era tradicional também, quando entrava a bandeira, né, que é aquela que depois vai pro mastro lá. Aí já tinha a música certa de cantar, depois tinha ladainha, e com um detalhe, era tudo, essa parte que tinha latim, era tudo em latim, porque as missas na época eram em latim. Então, essa nossa organista, eu comecei a cantar com ela muito nova, e mesmo a gente, quando era do coro juvenil, ela fazia questão que a gente soubesse o que a gente estava dizendo, e não só feito papagaio, repetindo o latim. Então, nós éramos realmente, não era uma coisa assim, de qualquer maneira, não. Sabe, era uma coisa mesmo. Eu tinha uma tia, Lourdes, que era bem assim, assídua lá, e como eu sou filha única, meu pai era muito rígido, mas com a minha tia não tinha problema. A tia buscava em casa, levava em casa. Que eu comecei a cantar desde... Quando nós cantamos a primeira missa em latim, eu tinha 12 anos. Foi uma missa, a primeira missa de um padre filho da cidade, que veio celebrar a primeira missa dele aqui. E a gente cantou a missa dele, então nós é que cantamos essa missa, esse coro de... Quer dizer, naquela época a gente ainda considerava, era criança, 12 anos. Hoje em dia que eles cismam que são adolescentes. Mas, como eu comecei a cantar muito nova, eu fui acompanhando, né? E, inclusive na Semana Santa, podia contar com a gente também. Então, graças a Deus eu tive uma caminhada boa desse lado, sabe? Foi desde criança mesmo. Quer dizer, 12 anos eu estou te dando coisa que eu já fazia parte de coral. Sim. Mas eu fui criada muito dentro da religião. E não é aquela religião assim que isso faz mal. Não, não é isso não. É religião de assim, sabe? Que ensina a gente a respeitar e tudo, mas sem, como que eu digo? Sem... fanatismo, isso não, sabe? E eu tive isso. Então, eu tive, para chegar nessa coisa de devoção e tudo, eu tive uma caminhada, né?
Não foi assim dizer que aconteceu uma coisa e eu tive uma caminhada bem assessorada, né? Com essa, por exemplo, essa tia, tinha minha mãe, claro, mas essa tia era solteira, se dedicava mais, e o fato do meu pai, né, ter confiança nela para levar e tudo, por exemplo, na época de coroações e tudo, eu sempre participava junto com ela. E a gente vai tomando gosto por aquilo. E a nossa devoção à Nossa Senhora, quer dizer, aqui com o título de Nossa Senhora da Saúde, é por causa da caminhada que eu tive. Não é uma coisa que aconteceu e a partir daí eu fiz isso. Não, eu tive uma caminhada. Sabe, não é uma coisa que eu pensava diferente, de repente aconteceu alguma coisa. Não, eu não tenho isso, não. O negócio aqui é o engraçado, né? Eu já falei para vocês, a barraca era feita de madeira e era coberta de sapé. E o povo soltava foguete. E o foguete, aquele foguete de vara, de vez em quando não caía em cima. E eu tenho pavor de foguete, sempre tive. Correr para a rua como? Não era de lá que estava soltando? A gente enfiava debaixo das mesas lá. Para esconder dos foguetes que... Mas pegava fogo, não tinha, mas até que... Não tinha nada de bombeiro, não tinha nada de nada. Até que alguém conseguisse apagar aquele fogo lá em cima, a gente não tinha para onde correr. Então, todo mundo, como não tinha nada de fogão para desligar nem nada, todo mundo enfiava debaixo da mesa. E era bem... Talvez tenha até mais algum detalhe de coisa, mas isso aí nunca saiu da nossa cabeça, de correr dos foguetes. Não lá na rua, mas presos dentro da barraca, gente, né? E era bem divertido, bem interessante. E com isso, com essa caminhada da ajuda, é que eu ganhei a experiência para depois ter conseguido coordenar coisa tudo, né? Porque eu já tinha uma caminhada. Eu acho que tudo que você faz improvisado é meio problemático. Mas a gente tendo uma caminhada, tendo as experiências. Essa senhora que me ensinou a fazer pastel, hoje ela mora no asilo de idosos Ana Bárcia. Ela deve fazer 100 anos esse ano. E ela ainda lembra. Ela ainda lembra disso aí. Aí de vez em quando ela pergunta, às vezes alguém, você ainda faz pastel ainda? Quer dizer, ela falava assim, que eu era a única que tinha paciência para aceitar o que ela falava. Tá grande, tá pequeno, tá massa grossa, tá isso. Ninguém queria que ela falasse. Agora eu que ganhei com isso, né? Que esse cômodo que vocês estão vendo aqui já foi minha parcelaria. Eu já tive, quer dizer, tudo que você faz com amor, você tem o retorno. Esse lado meu de voluntária, ganhei muito com isso. Não sei se ela falou com vocês, mas eu pego festa desde o princípio, com cozinha. Tudo. Sabe? Então, quer dizer, eu vejo aí o retorno da minha doação, né? Porque lá foi uma doação. E agora não, agora eu posso ganhar dinheiro com isso, né? Então, eu acho que muito válido até hoje, porque hoje com a idade que eu tenho, eu já estou mais limitada. Mas o que eu ainda puder ajudar, eu fico muito feliz de poder ajudar.